Depois de um longo e maravilhoso verão, estamos de volta aqui. Se fala longo e tenebroso inverno, então vou falar longo e maravilhoso verão. Estamos de volta ao nosso podcast do Peraí que eu te explico. E vamos, no dia de hoje, receber um convidado muito especial, já assíduo, né? Já fizemos um podcast que acabou demorando um pouquinho para sair. E agora vamos fazer esse novo, segundo uma proposta que nos foi feita pelas perguntas, principalmente pelas perguntas que mais têm acontecido nos nossos diálogos, nas nossas caixas de diálogo. Nós vamos falar hoje sobre reencarnação. É um assunto, é um tema recorrente. Muitos compreendem, pelo menos em linhas gerais, o que significa, qual a amplitude, quais os princípios básicos, por assim dizer, de uma teoria reencarnacionista. Afinal de contas, nós seguimos uma doutrina aqui no Peraí que eu te explico, então a grande maioria dos nossos ouvintes e dos nossos seguidores entendem minimamente sobre isso. Mas há muitas dúvidas, há muitas perguntas, há entrelaçamentos de causas e consequências que, por vezes, não ficam muito claros, né? Então, a gente vai tentar hoje num bate-papo, afinal de contas, esse é o modelo do Peraí que eu te explico, descontraído. Vamos buscar aqui aprofundar um pouco esse diálogo. Então, trouxemos o nosso querido irmão Caio Lúcio. E, Caio, vamos começar a falar um pouquinho de reencarnação aí. Faz uma apresentaçãozinha aí, o que você acha que é mais importante que seja para que nós possamos abordar nesse comecinho? Vamos lá. Olha, eu penso que se nós estivéssemos em um país oriental, principalmente na Índia, não é? Ou se nós estivéssemos em outro tempo, isso não seria um assunto tão polêmico, porque as religiões nessas regiões, não é? Elas já têm uma conotação reencarnacionista. Mesmo no judaísmo, existe a reencarnação. A Cabala segue a reencarnação, não é? Dentro do islamismo, as filosofias sufis seguem a reencarnação. E os sikhs da Índia, os hinduístas, o budismo, que veio ali daquela região também da Índia, mas se estendeu depois pela China, todos reencarnacionistas, não é? Mahavira, não é? Enfim, muitos filósofos já tratavam disso de maneira recorrente, de maneira tranquila. E quando você pega o próprio Evangelho, porque resolveram por bem abandonar o reencarnacionismo na Bíblia, mas esqueceram de mudar na Bíblia, não é? É lógico que alguns termos em grego que depois foram surrupiados e alterados para renovação, para redenção, não é? Que, na verdade, tinham como escopo a reencarnação, quer dizer, passam a ter uma outra conotação. Mas aonde que começa essa história com a igreja? Eu acho que a gente tem que dar esse enfoque, porque a nossa formação é judaico-cristã, nós estamos no Ocidente, né? Existia uma moça chamada Teodora, e eles tinham, naquela época, um circo na região de Constantinopla, não é? Ali era o Império Romano, ali era a sede do Império Romano. Depois do cisma, né? Não, ainda não tinha havido cisma ainda não tinha havido. O Império Romano estava funcionando ali, a sede era ali, onde é Istambul hoje, em Constantinopla. E ela, no hipódromo, que era como se fosse um circo, né? O pai dela era dono do hipódromo. O pai dela morreu muito novo, e aí a mãe se casou com outro sujeito que passou também a trabalhar no hipódromo domando ursos, né? E a formação dela foi como atriz, né? Aquelas Teodora. Coisas muito Teodora, aquelas coisas circenses. A formação dela e a atuação dela não só como atriz, mas como bailarina. Ela iniciou com os processos de... No Oriente é muito comum que a simbologia das mãos, da dança das mãos é muito importante, não é? E, claro, né, para aquela época, não para os dias de hoje, mas para aquela época, era comum que a pessoa que trabalhasse como atriz se confundisse com as prostitutas. Normalmente era uma pessoa muito bonita, que já chamava atenção pela plástica, não é? E aí a pessoa se tornava facilmente pelos convites e assédio que sofria. E ela migrou, era muito nova, migrou para a prostituição. Mas ela se arrependeu. Ela resolveu morar com uma seita cristã
recente ali, nos arrebaldes de Constantinopla, mas próximo ao palácio do rei. E essa seita acreditava não no corpo físico e sutil de Cristo. Eles acreditavam só no corpo sutil de Cristo. Inclusive tem um teórico aí que fala isso, né? Que Cristo não teve um corpo físico. Até desenvolveu aqui, teve Tem, como é que chama? no Espiritismo tem isso, são os evangelhos de Rustem. Rustem. São os evangelhos de Rustem. Mas, assim, essas histórias, elas são muito interessantes. Você quer concluir? Eu quero concluir. Então, só para concluir mesmo, senão fica sem sentido. Porque senão eu queria que você desculpasse eu estar tomando não tem tempo. Tá eu fico com medo só de eles não entenderem, igual eu não estou entendendo. Então, você vai direto ao... E aí, o que aconteceu? Ela se aproximou do rei, ele viu ela, um dia viu, se apaixonou, se aproximou, e essas filosofias dela foram influenciando ele. E ele inaugurou um jeito de tomar conta do reino em dupla. Ela tomava conta em dupla. E as pessoas falam muito mal dela, né? Tem um cortesão ali daquela época que não publicou o livro enquanto eles estavam vivos, publicou depois, falando muito mal dela, mas ela veio trazendo muitas melhorias, principalmente indo nas casas de prostituição e não permitindo a obrigatoriedade para algumas castas, para algumas idades, em algumas sociedades fechadas. Mas como você acha que isso deturpou a visão reencarnacionista da Bíblia? Isso que eu não estou entendendo. Naquela época, quem determinava o início dos concílios era o imperador, não eram os papas. Sim, então teve o concílio em 553, que foi o concílio de Constantinopla, que determinou a extinção da reencarnação. Não sabia disso. E aí a participação de Justino e da sua esposa que o influenciou e o tornou cristão, porque até aquele momento... Então esse é o de Justiniano. Isso. E que foi um dos pais da lei, né, das leis como nós temos hoje. Inclusive no direito, Justiniano é uma das referências legislativas, de formação das bases de criação de regras. Mas, enfim, com esse concílio, e aí que é o mais interessante, eu quis montar... Só para a gente entender, o que Caio está dizendo é o seguinte: nos tempos antigos era aceito, principalmente, inclusive entre os judeus, né, na cultura judaico-cristã, era aceita a figura da reencarnação. Como a Bíblia cristã veio, vocês sabem muito bem, Roma perseguiu os primeiros cristãos, né, isso são os primeiros mártires do cristianismo, até que Roma adotasse, acho que em 300, se eu não me engano, o cristianismo como religião oficial. Não foi nessa época que se E de adotou. lá para frente, vários foram sendo os concílios, ou seja, os momentos em que a Igreja Católica foi reinterpretando os próprios dizeres dos apóstolos, né? E um deles que ele está dizendo é o seguinte: no concílio de Justiniano, em 553, determinou-se que a reencarnação não existiria. Mas tem um detalhe. Ou não seria aceita pelo cristianismo. Tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. É lógico que se a gente migrar aqui o nosso podcast para fazer o que a maioria das pessoas fazem, pega a Bíblia e vai vendo aonde tem citação sobre reencarnação, a gente vai fazer o mesmo do mesmo. Essas digressões, elas acabam sendo muito... desculpa falar palavras mais difíceis, mas assim, digressões é quando você começa a discutir alguma coisa mais detalhadamente. E formam opiniões dicotômicas, ou seja, você vai ter sempre os dois lados. Um vai falar dessa forma, o outro vai falar do outro jeito. E você vai ter sempre um antagonismo entre os dois. Né? Então, digressões como essas... Eu gostaria, na verdade, de falar da reencarnação sob uma perspectiva, não só... Claro que essa informação histórica que você trouxe, eu mesmo não sabia em que momento que a reencarnação deixou de ser. Porque quando Cristo várias vezes falou isso, né? Não vamos fazer digressão, mas Cristo várias vezes falou assim, que é como um adulto, quando falava assim, que nasceria de novo, né? E aí falou assim, mas como aí... Com Nicodemos falou assim, mas como que um adulto vai voltar para a barriga da própria mãe, né? Então, Cristo, por diversas vezes, deu essa característica. Por 2 vezes especificamente, né? No Monte Tabor, dá essa demonstração. Isso, com Nicodemos, que ele pergunta para os discípulos, né? Quem que você acha que eu fui? Você foi Elias, você foi João Batista. Mas como que é isso?
Porque João Batista já tinha sido morto, né? Tinham arrancado a cabeça dele. E o próprio João Batista tinha batizado Cristo. Mas isso para falar de Cristo. Tem Jeremias, tem outras passagens. Sim. Com Nicodemos fala... que Elias já era bem anterior. Muito anterior. Mas Nicodemos fala para Cristo, mas como pode voltar para a barriga? Esse papo, e Cristo fala assim, mas como você, um doutor da lei, desconhece isso, não é? Mas o que eu queria só bater, e eu acho que você vai poder fazer uma boa incursão em cima disso, é o seguinte: o que ficou determinado nesse concílio não foi a não reencarnação. E aí pegou-se um gancho nisso. Por causa da influência de Teodora, por causa da sua formação, o que foi determinado foi o seguinte: não existia reencarnação, mas não existia vida antes da vida. A pessoa ela era feita no momento em que ela estava nascendo. Existia uma grande discussão entre bispos e cardeais sobre isso. Aí tem um antagonismo tremendo, natural. Né? Tremendo. E aí, como é que vai ter reencarnação se eu surgir no meu primeiro nascimento? E na interpretação, o que eles fizeram? Ali já começaram a abandonar alguns evangelhos apócrifos, colocando eles como não usuais na Bíblia, já foram deixando de lado esses escritos, alguns muito importantes. Vamos contextualizar, acho legal isso. Primeiro que nós estamos falando de 1000 e tantos anos atrás, quase 2000 anos atrás. Nenhum recurso mais elaborado de tecnologia, nenhum recurso mais elaborado de revisões de textos, de interpretações, embora nós já tivéssemos tido um conhecimento planetário extremamente vasto, né, com a própria Biblioteca de Alexandria e tantos outros inúmeros tratados de conhecimento, os próprios gregos que trouxeram a filosofia para o planeta, mas não havia digamos assim, essa estrutura para se fazer um trabalho de organização de textos, né? Ainda mais que textos escritos em épocas distintas, em línguas distintas, que uns eram aceitos, outros não eram aceitos, então isso era muito complicado. No meu ponto de vista, o que o ouvinte do... Peraí que eu te explico. Claro que essa curiosidade não, esse fato histórico extremamente interessante nos traz a perspectiva de como a Igreja Católica percebeu o diálogo ou o discurso sobre reencarnação, mas eu queria levar esse diálogo para um outro ponto. Eu queria levar esse diálogo para um ponto em que nós comecemos a compreender o planeta num contexto universal. Porque, para mim, a reencarnação ela é elemento fundamental de compreensão de evolução universal, e não só da evolução da civilização humana, ou das histórias criadas, obviamente, a partir de fatos históricos, durante toda a evolução deste, como eu costumo dizer, né, deste planetinha azulzinho no cantinho de uma galáxiazinha pequenininha, nesse infinito universo que Deus criou. Eu queria partir de um pressuposto eu adorei. Que, embora a reencarnação possa parecer uma coisa absurda, ela foi absurda só num momento pequeno da história. Que é o nosso... E que acabou tendo um efeito dominó horroroso. Não sei se você sabe disso, mas hoje 2/3 da população do planeta, por exemplo, são adeptos de teorias reencarnacionistas. Então, assim, a grande maioria do planeta já aceitou essa evidência lógica. Eu estava, inclusive, agora ali recebi um zap, né, de uma pessoa contando a história de um médium do interior do Rio Grande do Sul que falava 100 línguas. Ou essas crianças de 2 anos de idade que tocam piano de forma virtuosa. Ou tantas e tantas outras características individuais de extrema habilidade. Inatas, né? Inatas, exatamente. Então, assim, quando a gente vai falar de reencarnação, eu sempre gosto de colocar a perspectiva do Deus eternamente justo e bom. Bom, vou te conversar com você. Você não aceita a reencarnação. Eu falo com você só assim, tá joia. Não vamos falar de reencarnação, então. Vamos deixar isso aqui de lado por um segundo. Você aceita que Deus é eternamente justo e bom? Bom, se você crê que Deus é eternamente justo e bom, você não vai aceitar que Deus coloque 2 filhos, amados e queridos, em condições absurdamente diferentes. Então, você não vai aceitar que nasça uma criança em uma família na Noruega, por exemplo, com todas as condições morais,
Falei da Noruega, mas posso falar dos Estados Unidos, posso falar do Brasil, em lugares em que já existe uma estrutura material muito boa. Por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, ou na Zona Sul de Uberlândia, aqui, não interessa, com pais amorosos, cuidadosos, carinhosos, aquela criança que é esperada, que todo mundo faz festa quando chega, que tem aquele berço lindo esperando, que a família está toda feliz e que é provida de todo o amor, né? Durante toda a sua formação, como os meus filhos, eu espero ter dado isso para eles, né? E você aceita que do outro lado do mesmo planetinha azulzinho, nesse cantinho do universo, uma criança vai nascer na Etiópia, na Somália, ou lá entre os Yanomami aqui que nós estamos vendo passar por essa crise humanitária, né, cujas causas não nos interessam, mas o fato em si nos interessa, que é estarem aquelas pessoas passando fome. E aí eu lhe pergunto, se a existência material é uma só, se não há um princípio reencarnacionista, se não há uma sucessão de atos que leve a determinadas consequências, onde está o seu Deus eternamente justo e bom, que permitiu que essa criança nascesse aqui, envolta em amor e luz, e aquela criança nascesse lá, em dor, em sofrimento, como diz na prece de Cáritas, apenas com um seio estéril a lhe ser fornecido, alimentado única e exclusivamente com lágrimas de dor e sofrimento. E aí essa existência material lá na Etiópia, ou nos Yanomami, se encerra com 3 meses de vida, 3 anos, não interessa. Eu vou fazer só um esclarecimento aqui, né? E aí você vai para o céu, para o inferno, e o de cá, E dá acabou, tempo de né? errar, de fazer um monte de coisa errada, e aí ele vai mais para o inferno, né? Porque a gente erra mais do que acerta. Só para fazer um esclarecimento, Caritas ou Caritá é um espírito que se manifestava durante a codificação do Espiritismo nas mesas que Allan Kardec participava. E ela tem uma prece que ficou muito famosa, mas ela tem outros textos, inclusive o que diz respeito a essa frase específica. Tem vários textos interessantes. E é um espírito que não se manifesta com um nome específico. Não. O nome dela é Caritá, Caritas. É Caritas, flagelada em Roma. Elas colocam assim. Mas, enfim, então, quando a gente vai falar de reencarnação, essa premissa, para mim, é ponto fundamental do acesso àqueles corações mais resistentes. Esses dias mesmo, eu tive um diálogo com uma pessoa muito católica, muito bondosa, muito fervorosa, e que não aceita de jeito nenhum a reencarnação. Por quê? Segue o dogma. Segue a infalibilidade papal, né? Então, segue o dogma, não tem reencarnação, você tem só 3 opções. Ou você vai para o inferno, ou você vai para como é que chama? O limbo lá? É limbo? Tem o limbo, tem o limbo. Ou você vai para o limbo. O limbo é quem não teve tempo de pecar. Ou você vai para o céu. Das 3, uma. Ou para o inferno. E pronto, acabou. E vai ficar lá para a eternidade. Aí Kardec sempre falava isso. Deve ser muito chato ir para o céu. Vou ficar lá a eternidade tocando uma harpinha, sem fazer nada. Eu não dou conta. Como também deve ser muito ruim ir para o inferno. Eu vou te trazer um outro ponto de vista que eu acho que você vai gostar. Não é? Quando a gente começa a falar assim, fica parecendo que a gente está se contrapondo à Igreja Católica, o que não é verdade. Não. A gente está usando como exemplo por termos essa nossa formação judaico-cristã, na nossa sociedade, claro, nas nossas famílias, aliás, no nosso meio. Só para pegar o gancho do que o Caio falou, nós, no Peraí que eu te explico, não defendemos nenhuma religião, né? Inclusive, o texto que eu falei, o podcast que eu falei aqui, que o próprio Espiritismo não era religião, até hoje tem lá milhares de comentários lá, nego dizendo que eu era doido, isso aí é o que mais teve. É que o que mais fala a respeito daquilo que a gente vê como... Vai dar 1 milhão de visualizações aquele vídeo. Pô. Como uma verdade, por terem essas manifestações espirituais, ainda é Kardec. Não, e aí para não ficar uma coisa assim, voltada para discutir, como você falou, questão de religião, é óbvio que você tem o direito de seguir os seus caminhos interpretativos. Né? Eu sou filho de freira, né? Então eu sei muito bem... Eu acho que você deveria explicar isso. Não, porque minha mãe foi freira, eu falei já no podcast aqui, né? Sou filho de freira. Sou filho de freira, minha mãe foi freira, 15 anos. Produção, me ajuda. Era muito pobre a família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, e aí minha mãe, para estudar, foi para o convento com 12 anos, saiu com 20 e poucos anos de lá. Mas já saiu professora, né? Exatamente, estudou, né? Então, assim, a Igreja Católica, ela é a nossa base estrutural, na pátria do Evangelho. Tamanha a relevância
dos ensinamentos cristãos que estão ali em toda a codificação doutrinária, dogmática, que nos é base. Mas o que eu queria trazer aqui, que eu acho que você vai gostar, é o seguinte: tem uma questão que é uma questão da relação da pessoa com a divindade, com Deus. Quando a gente pensa no início dos tempos, em que existia um escambo com a divindade, inclusive com sacrifícios, existem pessoas que ainda estão nesse nível de relação com a divindade. Estou falando do politeísmo, né? Mas não necessariamente o politeísmo. Acreditava num Deus só e eu vou sacrificar o meu filho para esse Deus único. Na própria Bíblia tem isso, né? A história de Abraão. Uma outra situação, a relação de temor a Deus. Aparecia um anjo, o anjo era aquele que restabelecia as coisas, nem sempre de uma maneira muito agradável. Sim. Não é? E aí as pessoas temiam Deus. Ainda tem gente que o principal, olha só, tem uma empresa aqui em Uberlândia, eu estava conversando com um amigo meu, e ele me falou assim, só se contrata evangélico nessa empresa. Eu falei, mas por que só evangélico? E ele me disse, porque o evangélico ele não é honesto só por uma formação moral, pelos seus valores, porque ele é temente a Deus. Eu falei, como? Temente em que sentido? Não, ele vai queimar no mármore do inferno se ele roubar. Então, nessa empresa não se contrata outro tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não vai roubar porque tem medo de Deus, não precisa de colocar alguém vigiando. Nos cargos, lógico, mais ali, né, que trabalhavam com almoxarifado, com acesso aos produtos. Mas eu acho que é interessante a gente notar que existem pessoas que se relacionam com Deus de maneira muito distinta, num sistema de trocas, num sistema de temor. E aí depois você vai vendo, quando a pessoa começa a entender que existe uma justiça, e essa justiça é restabelecida pelos profetas na Bíblia, ou no Oriente pelos avatares, os avatares, aqueles que são uma reencarnação divinal para restabelecer a verdade, quer dizer, você vai vendo que as pessoas vão mudando a relação com Deus, até chegar em dado momento em se acreditar que Deus não é aquele velho barbudo que põe o dedo em tudo e caprichoso. Não, esse povo é meu privilegiado. A esse povo que não é meu privilegiado, toda a dor e sofrimento. Assim, isso é uma coisa que eu já parei muito para refletir sobre isso, né? Eu cheguei a diversas conclusões, mas a conclusão que mais me apraz é a conclusão de que você tem remédios amargos para doenças graves, né? O início de uma civilização planetária em que os espíritos estão muito embrutecidos, em que você tem muito pouco conhecimento moral, comportamento moral difundido, muito pouco conhecimento intelectual espargido, é um momento em que você tem que ter uma mensagem mais dura. Por isso, as leis mosaicas são mais duras. E por isso que o Cristo falou, ele é o ponto de ruptura, né, ou de mudança, né? Lhe foi dito isso, mas agora eu lhes digo isso, né? Então, assim, por quê? Porque daquele momento em diante, as condições para que uma nova semente fosse plantada estavam estabelecidas. Mas o que isso significa dizer em termos reencarnacionistas, né? Porque toda vez que a gente fala isso, a gente vai falar de religião, de catolicismo, nós vamos estar sempre presos nesse planetinha pequenininho no cantinho do universo. E eu queria expandir essa mente. Eu não quero ir para esse lado. Então, uma das coisas mais relevantes da reencarnação, no meu ponto de vista, é a parentela espiritual. A parentela espiritual ela é elemento fundamental do conforto. Ela é elemento fundamental do consolo. Porque, ao reencarnar, né, e é isso que a gente veio fazer aqui, explicar, não falar de reencarnação, mas explicar mais ou menos a mecânica de funcionamento reencarnacionista. Vamos pular a etapa de, você já acredita em reencarnação? Beleza, agora vamos para o okay. 2.0. Isso já é um pressuposto. Vamos pular essa parte, 2.0. Existe reencarnação? Beleza. Excelente. Como isso funciona? Porque, vamos lá, você tem um pai e a mãe. Você escolheu seu pai e sua mãe? Seus irmãos? Você acha que escolheu? Você acha que não escolheu? Por que você está envolvido neles? Qual a razão pela qual vocês se uniram? Então, se você começar a entender a mecânica reencarnacionista, você vai começar a entender isso. Então, eu vou dar um exemplo. Numa determinada existência, eu e o Caio fomos inimigos mortais. Vamos supor. É bem provável. Sim. E eu devo ter dado muito cascudo nele, que ele é menorzinho. Bati demais. Como a providência divina, cujo pai é o mesmo, e nós somos irmãos,
vai fazer para que nós dois possamos resolver essa rixa. Porque ele morreu com ódio de mim porque eu matei a mulher dele, ou ele morreu com ódio de mim porque, sei lá, eu fiz alguma outra coisa, não interessa. Numa determinada reencarnação. Como nós carregamos as nossas predisposições espirituais, tanto para tocar piano, como eu falei daquela criança, quanto para ter raiva de um ou de outro. Tanto é que às vezes uma pessoa chega para a gente já não... Né? Parece que o santo não bate. Uma aversão, né? Uma aversão. E às vezes isso dentro de uma família, é muito comum. Irmãos com ódio de irmãos, mortais, pais com filhos. Não vou nem entrar nas mazelas humanas aí, de pai com filho, filho com pai. Tem tanta coisa aí que só de falar aqui já é ruim. Né? Os abusos, né, os assassinatos e coisas do gênero. Então, o que o Pai Celestial faz com esses dois filhos que teimaram em brigar? Os aproxima. Os aproxima pelos laços sanguíneos. Epa, sabe aqueles dois filhos que você bota de castigo? Até vocês ficarem bonzinhos, vocês vão ficar juntos aí. É isso que Deus faz com a gente. Mas olha que interessante. Mas faz isso sob duas perspectivas. A da repulsão e a da atração. A grande maioria das parentelas espirituais não se dá por repulsão, mas sim por atração. Então, as pessoas que se gostam, que gostam das mesmas coisas, que têm afinidades, que podem contribuir umas para os crescimentos morais ou intelectuais das outras, vão se aproximando. E daí o fato de que todos, de fato, vão se reencontrar. Mas não necessariamente no céu. Oh, cheguei lá no céu, meu filho está me esperando. Às vezes ele reencarna durante o próprio processo encarnatório e volta para o seu convívio. Mas olha que interessante você falar sobre isso. Porque alguém pode pressupor que Deus está mexendo os bonequinhos, quando, na verdade, existe uma lei de atração bioenergética, vamos dizer assim, a partir dos nossos compromissos assumidos mutuamente, dos nossos laços criados por ódio. Tem um princípio que eu gosto, que está numa psicografia, agora não vou lembrar exatamente de quem, mas falava assim, ó, moléculas polares atraem moléculas polares, à medida que repelem moléculas apolares e vice-versa. O que isso significa dizer? Aqueles que têm afinidade se atraem. Eles se atraem pelos seus padrões energéticos. É como a frequência de uma rádio. Naquela frequência, se nós estamos na mesma frequência de rádio, vamos supor que a gente gosta de ouvir bossa nova, ou se a gente gosta de ouvir rock and roll, essa nossa afinização com aquela determinada frequência vai fazendo as aproximações dos seres. Como também a repulsão em determinada monta atrai aquilo que você... Por isso que é tão relevante, olha, nós estamos falando de reencarnação, mas por isso que é tão relevante quando a gente fala de que você precisa ter bons pensamentos para atrair boas circunstâncias. Eu vou até complementar de um jeito aqui, eu queria que você desculpasse, não é? Não. Você está falando aí das forças de Van der Waals, que são as forças intermoleculares. Eu iria além. Eu acho que essa força de atração, porque a força intermolecular, o dipolo positivo ali, né, com o dipolo negativo, é uma força fraca. Eu até iria além, eu penso numa última camada de valência interatômica, sabe? Um embrincamento mecânico. Eu acho que é uma força muito mais forte, é um visgo. Tem isso para aquelas questões que eu entendo que são mandatórias. Mas tem também as questões que são objeto... naturais. Não, de livre-arbítrio. De livre-arbítrio. Então, as casas espirituais espalhadas no planeta... elas têm os seus departamentos de reencarnação ou de planejamento encarnatório. Então, muitas vezes, é muito comum isso, se você fosse aprofundar em alguns livros, por exemplo, Memórias de um Suicida, né, Camilo, ele se recusa a encarnar durante 40, 50 anos, enquanto ele está na estação de tratamento, na casa de tratamento. Mas muitos encarnam durante esse processo e ele vai descrevendo isso. Então, por exemplo, um deles matou a ex-mulher ou a ex-amante com as mãos. E aí, no planejamento encarnatório dele, ele foi ver onde é que ele tinha nascido, quem eram os indivíduos com os quais ele tinha que se relacionar. Aí ele escolheu onde ele ia nascer naquela mesma família. Aí nasceu sem as mãos, porque aquilo ali era uma forma de expiação da sua própria existência. Então, a reencarnação, para além de ser o renascimento depois da morte, a reencarnação é o processo, a mecânica pela qual os endividamentos vão se encadeando e as relações vão se atraindo ou se repelindo. E aí
voltamos no início do meu questionamento, que era, por que, meu Deus, justo e bom, colocar uma criança para nascer com fome na Etiópia e uma criança nascer aqui com todas as condições? Simples. Aquele indivíduo que está com aquela encarnação sofrível gerou as causas pelas quais a consequência lhe está sendo aplicada. E muito provavelmente foi um indivíduo que abusou da matéria, abusou da abastança, abusou da existência material, vivendo nos seus gozos materiais. Luxúria, hedonismo. Na luxúria, no excesso da gula. Eu não estou falando de pecado, estou falando de comportamentos, tá? Só para você entender. A gente usa a terminologia só para envelopar o que nós estamos dizendo. Certo. Então, esse indivíduo que foi muito irresponsável numa existência anterior, tendo excesso e desperdiçando, pessoas com fome ele jogava fora, mas não dava comida, espera aí, você vai nascer agora nesta condição. E você sabe quem vai estar com você? Os mesmos que estavam naquele seu indivíduo. E vamos colocar agora aquela pessoa que você odiava para ser sua mãe. E vocês vão sofrer juntos. E esse elo de amor vai apagar ou pagar a remissão de muitos dos seus erros em alguma medida. Eu queria fazer um complemento do seu ponto de vista que eu adorei. Tem um autor, o sujeito que criou as inteligências múltiplas, se chama Howard Gardner. E tem um livro... Vocês viram que o homem é professor. Não sou, não. Nesse momento, não. Nós somos amigos aqui, né? Estamos em família. O homem sabe tudo. E o Howard Gardner, ele trabalha as inteligências múltiplas, não é? E tem um livro dele que, depois das inteligências múltiplas, que se chama Mentes que Mudam. E ele vem explicando por que e como que muda o pensamento. E ele vem falando como que se formam também as nossas concepções. E ele trabalha com o que ele chama de verdade prevalente. A verdade prevalente seria, por exemplo, aquilo que eu não tenho explicação, eu crio uma explicação. Eu racionalizo em cima disso. Então, em tempos remotos, os raios passaram a ser um Deus que manipulava esses raios. Os trovões eram um Deus que estava nervoso. E se alguém cai e antes dela cair ela olhou para mim, o meu olhar pode ter provocado a queda dela. Ou seja, uma coisa que vem antes provoca o que vem depois imediatamente. Então, quando a gente pensa até no processo reencarnatório de... você fez isso, então vai ser colocado para você fazer assim, para você poder ou pagar ou aprender. Né? São as duas situações. Ou você aprende... Ou trabalhar pagando. Ou você aprende sofrendo. Não, não, trabalhando, né? Também tem essa opção. Mas uma das situações que eu gostaria de frisar, dentro dos seus exemplos também, é que existem leis, como as leis da termodinâmica. Existem leis dessa natureza reencarnacionista, leis naturais. Eu não vou falar da natureza reencarnacionista, do processo reencarnacionista, acho que vou me colocar melhor, que os espíritos vêm contando para a gente. Ah, sim. E é a partir dessas informações, onde vai sendo desvelado esse véu, que a gente vai entendendo, por exemplo, que Deus não está intervindo com seu dedo. Ele está intervindo a partir das leis que foram criadas. Então, por exemplo, eu fiz errado, eu vou pagar? Dentro das leis, vai. Deus é todo amor, Deus é todo bondade, mas Deus também é todo justiça. Isso, justo e bom. Por isso que eu sempre volto na questão da justiça e da bondade. E aí, expandindo essa perspectiva um pouco mais, nós vamos chegar numa perspectiva, num olhar evolucionista, não mais planetário, mas interplanetário. Que aí nós vamos expandir ainda mais a mente. Então, nós começamos vendo a reencarnação apenas como uma discussão. Nasce ou não renasce? É um fato. Segundo algumas culturas, algumas religiões, as mais propagadas inclusive, não, você nasce, morre, vai para um lado, vai para o outro. Outras mais elaboradas, mais lógicas, mais sistêmicas, como a que nós professamos, entendem que há sim um processo múltiplo existencial em que você vai reencarnando. Bom, mas não é uma reencarnação ao bel prazer de um caos, né? Ou de uma entropia, né? de um sistema sem nenhuma regra.
Há um sistema no qual você vai evoluindo e à medida que você vai errando ou acertando, você vai mudando de patamar, de nível, e à medida que você vai mudando de nível, novas circunstâncias são criadas para que você continue evoluindo. Tudo bem. Continuamos presinhos no planetinha azulzinho, no cantinho de uma galáxiazinha pequenininha. Quando Cristo fala que são muitas as moradas da casa de meu Pai, ele está dizendo que há múltiplas existências em múltiplos planetas com várias e incontáveis etapas evolutivas. E como nós somos a população planetária, à medida em que evoluímos, o planeta evolui. Então a reencarnação, para além de um processo individual, Ótimo. é um processo coletivo de evolução de uma determinada civilização planetária. Então, assim, para além das questões das nossas expectativas de pais e filhos, eu vou ou não vou reencontrar esse filho que morreu, muitos perguntaram assim, teve um avô que perguntou, falou assim, mas como é que eu faço para reencontrar o meu neto que faleceu com 8 anos? Quer dizer, esta é uma pergunta que eu poderia dar 1 milhão de respostas para ele. Mas eu gostaria de dar para ele uma resposta que desse a ele a condição de encontrar a própria resposta. E não dizer o que eu acho. Então, ao contextualizar um sistema evolucionista interplanetário, que é macro, as condições individualizadas passam a ser muito melhor compreendidas e interpretadas. Concordo. Sob a minha perspectiva, Concordo. sob a minha ótica. Eu queria colocar alguma coisa aqui, porque eu sei que você pensa assim. E eu só vou colocar porque eu acredito que você vai concordar comigo. Gikovac é um autor importante, é um psiquiatra brasileiro. E ele tem livros ótimos, porque os livros dele, ele simplifica coisas que a gente imagina complicadas. Sim. E ele fala de uma coisa na maturidade da relação entre as pessoas, num livro que se chama O Mal, o Bem e Mais Além, sobre a relação interpessoal, que é o seguinte: se eu acho que eu estou certo e o outro não concorda comigo, faz parte do meu processo de maturidade não achar que ele esteja errado. Se existem duas posições antagônicas, nem sempre vai querer dizer que uma está certa e a outra está errada. Eu trabalho sempre isso. Em cima do processo evolutivo de cada um, da crença de cada um, pode ser que os dois estejam certos, vai ter um conflito de interesse, mas se a minha relação com a deidade é diferente da sua, para mim cabe mais uma religião que me mande, que diga como que eu posso fazer, com quem que eu devo me casar, se eu posso ou não fazer determinada coisa, independente da minha vontade. E se eu for questionar, e eu fui criado em colégio católico, quando eu fazia questionamentos, o meu professor de religião me respondia: são os mistérios da fé. E eu tinha que acreditar nisso. Mas eu acho que é importante isso. Existe sempre uma terceira ou uma quarta via, não é? De acordo com a verdade de cada um, onde a pessoa reúne um arcabouço de informações para compor aquele momento, aquela fotografia. Pode ser que amanhã ela seja diferente. E aí acha a sua própria resposta. Ela acha a sua própria resposta. Mas assim, não quer dizer que nós estejamos, que a nossa religião seja superior. Na nossa concepção, nosso ponto de vista... Primeiro, nós não temos uma religião. Desculpa. A nossa concepção seja superior. Porque a gente vem trazendo um ponto de vista que a gente leva em consideração não apenas o que está escrito, não apenas o que nos aconselham os notáveis, mas também o que a espiritualidade diz. Quando eu falo sobre a perspectiva de encontrarmos a solução, e aí eu vou em direção ao que eu chamo de sistema crístico universal, nós vamos passar pela separação do joio do trigo. Então, o que eu queria trazer nessa perspectiva de reencarnação multiexistencial interplanetária, quer dizer, vamos encaixando, é igual um Legozinho, vamos encaixando mais um bloquinho. Você pensa que não, mas você está sendo didático. Eu estou tentando. Você partiu de um pressuposto e você está somando informações a esse pressuposto sem deixar de relembrar o ouvinte. Eu estou adorando. Vai, continua. Então, o que acontece?
A reencarnação, para além de uma discussão de nós vamos nascer de novo, porque sempre você faz isso, não tenha dúvida. Quando você fala de reencarnação, você pensa em vir você de novo. Você não pensa em ser o outro. Você pensa em ser você. Tem uma fofoca aqui. Tem uma fofoca. Dizem que Teodora... aí é uma outra fonte. Dizem que Teodora foi contra a reencarnação porque ela não admitia nascer negra. Por exemplo. Mas tem uma teoria no budismo que diz que as almas perdidas, que não tem a ver com cores, são almas pretas. Usa o termo pretas, mas não quer dizer negra, de cor negra. Claro. São almas em sofrimento. Escuras. Então, no Oriente, pode ser que ela não queria nascer preta pelos erros que teve no passado. Então, era mais fácil tirar a reencarnação da julgada do que pensar que um dia poderia vir em sofrimento. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo. Quando se fala de reencarnação, vou relembrar o caso do avô que falou para mim assim, falou numa das perguntas, falou assim, como é que eu faço para encontrar o meu neto de 8 anos? Não, o seu neto de 8 anos é um espírito que já teve 200 milhões de... 200 milhões é um número hipotético para ser grande, né? Mas muitas e muitas e muitas existências. Pode ter sido o seu avô, quando você era uma criança. Então essas imagens é que confundem e dificultam a compreensão da reencarnação. Porque você quer reencarnar no mesmo contexto, com os mesmos filhos, com o mesmo pai, com a mesma circunstância. E é justamente isso que a reencarnação não faz. Ela muda os papéis, ela reaproxima os afastados, ela inverte circunstâncias. Se eu fui mãe, agora eu vou ser filho. Se eu fui pai, agora eu vou ser mãe. Se eu era mulher que era traída, agora sou marido que trai. Tem um texto do Rubem Alves, inclusive, que ele diz o seguinte: não volte para os lugares da sua infância e da sua juventude. Porque senão você vai se decepcionar. Porque você não estará lá mais do mesmo jeito. O olhar é outro. O fato não existe mais. Não, a casa que era grande fica pequena. O que era bonito fica velho. Meu pai mesmo passou, vai fazer 50 anos de casado, meu pai e minha mãe fazem 50 anos de casado ano que vem, e quando eles casaram, eles passaram a lua de mel lá no Grande Hotel de Araxá. Ele falou, vou voltar. Eu falei, não volte. Não é porque lá é ruim. É porque a imagem que você tem de 50 anos atrás... Muito mais glamourosa. É muito diferente da que você terá hoje, que você tem um novo elemento comparativo. Então, a evolução reencarnacionista, ou o processo de evolução pela reencarnação, ele passa a ser um elemento de evolução global, coletivo, planetário. E há um desvio padrão planetário que evolui à medida que a civilização evolui. E aí os múltiplos planetas, em circunstâncias diferentes, de estágios evolutivos diferentes, passam a ser novas casas de civilizações que não se adequaram àquela casa em que viviam. E aí nós vamos chegar na figura do degredo como parte do processo da reencarnação. Deixa eu acrescentar uma coisa que eu acho que vai dar um gancho excelente para você poder falar do degredo. Vamos lá. No nosso planeta, e aí... vamos dizer assim, o mais forte que nós temos, pelo menos no Brasil, que trata a respeito do degredo, dos espíritos degredados que vieram de outro orbe, é de Capela. Sim. Não é? E esses capelinos, aí vem a filosofia esotérica, a história, né, do esoterismo, dizendo que esses capelinos, em grande parte, foram para a Atlântida. E que o continente de Atlântida submergiu e os remanescentes de Atlântida foram para o Egito. Olha que fofoca. E no Egito eles fizeram uma sociedade hermética, onde se acreditava em encarnação, onde existia... Mais ou menos, né? Que eles acreditavam de um jeito meio torto, né? Que embalsamava, mumificava, porque achava que ia voltar a usar o mesmo corpo. No mesmo corpo. Mas, enfim, foi para os egípcios e dali foi migrando para a Grécia. Inclusive, a Grécia foi pegando os mesmos símbolos mitológicos. E aí a gente começa novamente com as sociedades herméticas. Depois que passa por Sócrates, Platão, Aristóteles, em Pitágoras vira hermético de novo. Fica hermético de novo. Tem que ter uma iniciação a alguma coisa assim. Trazendo esses conhecimentos
Hermético. Fechado. Hermético vem de fechado, E mas sob o ponto de vista do código. E havia um deus na Grécia que chamava Hermes. E Hermes era aquele que interpretava a língua de Deus para os homens. Isso. Então, hermético é aquilo que precisa ser interpretado. É aquilo que Muito bom. há que passar por Hermes, né? Ele era 3 vezes grande, então o nome dele era Hermes Trismegisto. E ele tem o símbolo dele similar na mitologia egípcia, que se chama Thoth, que descobriu o hieroglifo, inventou o hieroglifo e tem a mesma simbologia de Hermes, que nos romanos a gente tem o Mercúrio. Não é? É a mesma deidade que vem caminhando ali, que escreveu um livro esotérico maravilhoso chamado Caibalion. Eles acreditam que tenha sido ele, foi pai de Pan. Não é? Então, assim, tem muita história em cima de Hermes. O homem é professor. Hermes 3... Eu não sei. Isso aí eu não sei. Ele deve estar com o zap de baixo ali, assim, dar aquela despistadinha, olha. Hermes, inclusive, tem deixou um legado assim de poucas frases que dizem também que é o legado de Hermes. Vamos voltar lá, mas vamos voltar. Não é? Que tem essas sociedades que foram fechadas, onde a reencarnação passou a ficar muito fechada para pequenos grupos, e isso foi sendo aberto com o tempo. Foi sendo aberto com o tempo, com as grandes religiões. Mas o início, vamos dizer assim, vamos lá? Só para pegar o gancho para você poder continuar. O pessoal de Capela atingiu um estágio evolutivo em Capela, intelectivo excepcional, mas em sentimentos abaixo do que deveria ser. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não. Mas certamente a moralidade era mais baixa. Vieram exilados para cá. Não tinham esse conhecimento intelectivo completamente desperto, mas os rudimentos. Tanto é que foram populações que... Vamos pensar assim. Você está na 2ª série primária. Vai. Né? E aí seus colegas estão tudo passando e você, depois de 2, 3 anos, você passou para a 3ª série. Aí seus colegas já estão lá no 1º ano científico, 2º ano científico, nem fala assim, ensino mais, médio, né? Ensino médio, já estão indo para a faculdade e você está agarrado aqui ainda na 3ª série primária. Né? Que não existe também mais. Que não existe mais. Terceiro ano do ensino fundamental. É, isso aí. É porque na nossa época chamava do outro jeito. Não, desse dia o cara me chamou. Eu sou do colegial. Não, esse dia o cara me chamou de coroa, eu não sabia se eu xingava ele ou se eu abraçava ele, mas tudo bem. Aí, o fato é que esse nível de repetência, esse nível de disparidade da minha condição com aquela condição, vai fazer com que seja melhor para mim ir para um lugar onde tenho várias pessoas como eu. Você está abaixo do desvio padrão. Eu estou abaixo do desvio padrão. E é isso que caracteriza um processo de degredo. Quando um planeta chega em determinado nível evolutivo, em que as mecânicas evolutivas reencarnacionistas não lhe permitem mais seguir o processo evolutivo que está encartado na coletividade, é implantado um processo chamado processo de regeneração ou transição, né, para o nosso estágio. Tem outros estágios anteriores e certamente tem outros estágios posteriores. Mas em se tratando de um planeta de provas e expiações, em que a mecânica evolutiva coletiva, reencarnacionista, vai elevando o padrão do planeta, seja em moralidade, seja em intelectualidade, e nós atingimos um nível de cognição e de capacidade de separar o bom do ruim, o certo do errado, e alguns não acompanham essa mecânica, você separa o joio do trigo, encarta o início de um processo de degredo planetário, manda para um planeta mais atrasado, primitivo, todos aqueles que não seguiram a mecânica evolutiva, que começa tudo de novo, em meio a dores, em meio à expiação, em meio à selvageria, em meio à falta de princípios morais, mas já ele tendo convivido com aqueles que evoluíram. E por terem convivido com aqueles que evoluíram, ainda que não tenham sido capazes de evoluir na mesma dimensão, eles levam sutileza para os lugares que estão mais brutos, embrutecidos e ainda não evoluídos. E nessa nova jornada, nesse novo processo de reencarnação,
ele vai ser matriz de desenvolvimento. Ele é o que vai passar de ano mais fácil. Então, o amor do Pai Todo-Poderoso faz com que a mecânica da reencarnação em um sistema multiplanetário, multiexistencial, encarte um processo sistêmico de evolução, inclusive para os teimosos. Ficou mais difícil entender em reencarnação, eu tenho certeza. Não ficou nada. Você saiu muito bem. Porque nós saímos saiu do muito bem, pequeno eu gostei. invólucro da discussão religiosa de tem ou não tem reencarnação, foi Justiniano, Teodoro, seja lá quem foi, o que sacaneou e tirou o que estava escrito. Alguém sacaneou, só sei disso. E aí nós tivemos todo um processo centenário, milenar, para que nós pudéssemos chegar no momento de ser encaminhado um novo processo interpretativo, através de uma ciência da revelação, E agora vamos da lá. terceira revelação. Eu vou te fazer uma pergunta. E então. aí, a partir da doutrina, das leis, do sistema interpretativo lógico sistêmico que foi codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, temos agora condições de melhor compreender o que é reencarnação. Ótimo. Nosso planeta está passando por um processo de transição. Meu amiguinho, você está na biquinha de ser degradado, esquenta a cabeça não. Nós Pois todos, né? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Você acha que você fica ou você acha que você vai? Tá aí uma baita de uma pergunta e gancho para outro podcast. O próximo. Se você é consciente do processo de reencarnação, tem filhos que você ama profundamente, mas que estão em erro, e eles são degradados, você os acompanha ou você fica e segue a sua jornada evolutiva sem eles? Fechou bem. Eu acho que a gente saiu bem. Porque não se trata de ser degradado apenas e tão somente porque você é um renitente em erro, mas por misericórdia e amor. Eu posso abrir mão de seguir o meu processo evolutivo agora, porque eu não quero deixar para trás aqueles que amo, aqueles que cuido, aqueles que quero. Mas E será por que vai te ser acreditar permitido? que de alguma forma eu posso ter uma velhinha um pouquinho mais iluminada, que é muito menos dos que vão ficar aqui, que já estão com suas lanternas. Mas lá, que está primitivo, idade da Eu pedra. posso falar, é melhor eu pegar minha lanterninha e descer. Porque lá onde está mais escuro, eu vou ser mais útil do que lá onde está mais claro. E esse tipo de decisão é que caracteriza a verdadeira essência do amor crístico. Porque se Cristo é um com o Pai, evoluiu de todas as formas, atingiu a onisciência, a onipotência e a onipresença, é hoje parte inerente e indissolúvel do fluido universal. Ele veio encarnar nesse planetinha azulzinho, no cantinho Suar, de uma galáxiazinha, hein? para suar ser de novo. crucificado, para ser vilipendiado. E para 2000 anos depois desse ato de amor, nós ainda estamos discutindo se tem ou não tem o princípio básico, que é a reencarnação. Poxa vida. Bom, querido irmão Caio, eu vou dizer a eles, não entendeu? Espera aí, que eu te explico.